lado, vai aparecer um cabeçalho aí, pessoas. Então, a gente tem o início da gravação anunciada aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui no bate-papo. Boa noite, Gessé Santana, nosso convidado aqui. Boa noite. Aqui vai ser uma palestra para o ICEI Talks, né? O ICEI Talks pode ser acessado pelo site da PUC, icei.pucminas.br/talks, né? Quem estiver vendo essa versão gravada ou online, né? Pode entrar no site da PUC sempre para ver quais são as palestras disponíveis e quais são os eventos que a gente disponibiliza. Semanalmente, a gente, na verdade, coloca palestras no ICEI Talks aqui na PUC. Dessa vez a gente trouxe um convidado de jogos. As palestras do ICEI, elas cobrem todo o Instituto de Ciências Exatas e Informação, né? Essa é a nossa entrada do semestre como curso de jogos. A gente convidou o Gessé Santana, que tem uma experiência já ampla em jogos em mercado e é ex-aluno do curso de jogos também, para falar um pouco sobre a carreira dele. Eu vou deixar ele ter essa iniciativa, né, de falar sobre o processo dele, e ele vai falar, né, do campus à indústria de jogos, né, como chegar lá, né, um guia de do's and don'ts, né, como ele me anunciou aí. Eu espero que vocês tenham uma boa palestra, espero que seja uma palestra muito boa para todo mundo, e eu vou passar agora para o Gessé. Eu vou lembrar só que eu estou escondidinho aqui, ouvindo, né, mutado e com a câmera desligada, mas eu estou aqui presente, qualquer coisa, é só me avisar. E quero lembrar também, se alguém não tiver acesso ao bate-papo, usar o recurso de levantar a mão quando quiser fazer alguma pergunta, quando for o momento das perguntas, quando o convidado abrir para perguntas, tá? Mas se tiver acesso ao bate-papo, se quiser testar, só manda um boa noite aí, quem tiver acesso ao bate-papo, para a gente ver como que está indo, né? E, no mais, gente, boa palestra aí para todos vocês, né? Eu espero que seja o máximo. Boa noite, Jessé, é com você. Valeu, boa noite. Vou dar share aqui já. Só me dá uma confirmação no chat, sei lá, que tá streamando aí, só pra ter certeza. Tá todo mundo conseguindo ver? Ok, muito obrigado. Tá, enfim. Bom, o título da minha palestra o Dan já anunciou, né? Eu quero só passar um panorama do que vocês que têm interesse em entrar na indústria de jogos, seja por causa do curso de jogos ou fora dele, qual que é o caminho que eu sugeriria de vocês fazerem, comparar um pouquinho com o meu, brevemente assim, e dar umas dicas de mercado mesmo, de como acessar o mercado, como, sei lá, achar vagas, entender o que cada área representa, e é isso aí, esse é o meu resumo. Primeiramente, deixa eu só introduzir quem que eu sou. Eu sou Gessé, né? E eu sou de Belo Horizonte. Hoje eu moro no Rio Grande do Sul. Eu fiz o tecnólogo de jogos digitais na PUC. Eu já fui programador, já fui game designer, já fui technical game designer, que é tipo um programador game designer ao mesmo tempo assim. E hoje eu trabalho em tempo integral na Blabbers, que é um estúdio, uma empresa, né, que eu tô abrindo com alguns amigos meus. E a minha área de atuação aqui dentro da Blabbers é tipo, eu faço qualquer coisa que precisar, desde programação a design, às vezes até som, arte, o que for. Mas assim, basicamente eu sou o que eu fui formado no curso de jogos e eu ainda atuo dentro disso. Eu trabalhei nessas empresas ali embaixo. A Gol foi uma empresa que eu montei com amigos também assim que eu saí da faculdade. Vou falar um pouco sobre essa estratégia de entrar no mercado depois. A Insane é uma empresa que eu fiz um MMO trabalhando lá por um tempo. Depois entrei na Wildlife Studios, que é uma empresa maior de jogos mobile. Na Rogue Snail, que é uma empresa indie, também como programador, lead, game designer lá também. E agora na Blabbers, né, que é o que eu acabei de falar. Esses são alguns dos jogos que eu fiz durante o curso de jogos. Para quem não, assim, eu não sei se todo mundo conhece o curso de jogos, ou como é que funciona. E, assim, basicamente, na minha época, a gente tinha 6 períodos, né? Era um tecnólogo. E no 2 primeiros períodos a gente fazia um jogo, nos 2 seguintes outro jogo e no terceiro seguinte outro jogo, né? Então, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, esses são os jogos que eu fiz. Esse Lepus ali é um Tower Defense, que eu fiz no primeiro e segundo semestre. Aí depois o Zone, que é um shooter survival e tal, que eu fiz no quarto e quinto semestre. E depois o meu TCC no sexto período, que é esse Rack and Slash aqui, que é tipo um Diablo top-down e tal. Em todos esses jogos eu fui o programador principal e eu tive a companhia de outros artistas, desenvolvedores sensacionais que até hoje são meus amigos também. E recentemente, os últimos títulos maiores que eu trabalhei assim dentro da indústria de jogos
São esses dois aí. Trabalhei em muita coisa, principalmente muitas coisas pequenas, mas os títulos grandes de mercado, assim, foi esse Zuba e o Relic Hunters Legend, que lançou recentemente, que eu estava na Rogue Snail até mais ou menos 2 semanas atrás, e eu saí recentemente para poder abrir minha empresa, como já falei. Dentro dessa conversa aqui, eu vou falar sobre 3 áreas de desenvolvimento específicas do mercado de jogos. Tem a área de game design, a área de programação e a área de arte. Dentro do mercado de jogos, a gente tem 1 bilhão de áreas, assim. Mas o curso de jogos da PUC Minas, eu acho, assim, dentro da minha experiência, que ele forma bons game designers, forma bons programadores e forma bons artistas. Não estou dizendo que não forma, sei lá, bons producers, bons QAs, bons outras coisas, mas eu acho que, assim, se você entra no curso de jogos da PUC, eu acho que essa aqui, se você mira em alguma dessas, você tem uma melhor chance de ter um sucesso no mercado. Então, eu vou focar nelas, dar dicas sobre elas, e no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre qualquer outra área, pode perguntar. E eu não vou falar sobre, por exemplo, sound designer, game producer, quality assurance, community manager, localization, entre outros. Assim, tem muitas áreas e eu não vou tocar nelas aqui, beleza? Enfim, para começar, antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre, tipo, como procurar um emprego, como fazer uma entrevista, dar casos específicos de o que você deveria fazer, para poder acessar o mercado, desde essa parte de busca mesmo até a parte de atuação lá dentro. Mas antes eu quero explicar como é que cada área funciona. Uma dúvida que eu tinha muito antes de entrar no curso de jogos e depois, durante, enquanto eu estava no curso de jogos, mesmo estudando, mesmo aprendendo as coisas que a gente aprende dentro do curso, eu tinha muita dúvida do que algumas das áreas faziam no dia a dia. É uma dúvida simples que eu acho que todo mundo tem, e eu recebo pergunta disso de uma pessoa ou outra de vez em quando que vem entrar em contato comigo até hoje, assim. Então eu vou explicar um pouco como funciona o trabalho de um game designer, de um programador e de um artista dentro do mundo de jogos, sem entrar em especializações, tá? Porque até dentro do mundo de game design, a gente tem 1 bilhão de especializações diferentes, assim. Então, sem adentrar em especializações de cada uma das áreas, subespecializações, eu vou falar do que a gente faz no dia a dia, dividindo entre demanda, atuação e como que é o processo de aprovação das suas tarefas. Isso considerando que você está trabalhando para uma outra empresa, né? Você está trabalhando para a empresa, ali, por exemplo, que eu dei, a Wildlife Studios. Você está trabalhando lá e como é que vai ser o seu dia a dia a partir disso? Você não montou uma empresa, né? Você está trabalhando para um processo que já existe e tudo mais. Enfim, dito isso, a demanda de um game designer e o dia a dia de trabalho de um game designer funciona da seguinte forma. O game design ele é uma área criativa que não necessariamente tem a ver com. Como é que eu digo? Não necessariamente não tem nada a ver com arte. É uma área criativa que não tem nada a ver com arte. É uma área que normalmente envolve um processo de organização, desenvolvimento, implementação. É muito perto de o que um programador faz, mas sem precisar programar. É estranho esse conceito, mas é como funciona. A gente trabalha muito com lógica, mas sem necessariamente estar atuando na programação dessa lógica. Mas a gente tem que ser bom disso. Então, assim, normalmente a demanda do que você vai fazer vai ser uma feature, assim. Vamos supor que você está fazendo, sei lá, o League of Legends e a feature que vai chegar para você fazer é um personagem novo. Então, essa demanda, esse personagem novo, ele vai ser definido a partir de uma pessoa, de um superior, né, de um product owner lá, um game director, um creative director, do jeito que a gente chama na indústria de jogos, ou um product manager, que é a pessoa que cuida de monetização do jogo. Essa feature ela vai chegar para você e você, como game designer, vai ter que planejar essa feature. Então, tipo, você vai ter que sei lá, é um personagem, né? Então a gente vai ter que definir como que um personagem é feito, quais as skills dele, como que ele se balanceia com os outros personagens do jogo. Você vai implementar esse personagem na engine a nível de protótipo, vai documentar o que vai ter que ser feito, vai passar isso para outras pessoas. Depois você vai pegar esse protótipo que você fez, vai fazer playtest com outras pessoas, vai analisar dados desse playtest, vai balancear o personagem de novo, corrigir tudo que você tem que corrigir até passar de volta para um programador que vai finalizar o seu trabalho a nível de lógica. Então, essa é mais ou menos a atuação do game designer no meio da indústria. E a aprovação disso, normalmente, do que você está fazendo, para falar que está fechado, vai ser um game director ou um creative director que vai falar assim: não, esse trabalho que você fez está bom, a gente validou, está tudo certo. Então, é mais ou menos por aí o trabalho de um game designer. E é um trabalho também bem autônomo em algum nível. Quando você já está dentro do mercado, dentro de um time e tal, é bem comum que a gente consiga mudar, sei lá, o rumo do jogo inteiro dentro de alguns limites, né, e parâmetros que a gente tem dentro da empresa, mas você muda o rumo do jogo inteiro dependendo do que você quer fazer, dependendo da sua conversa ali com o game director e tal. Você pode sugerir mudanças drásticas ou mínimas dentro de um jogo, mas a atuação é bem autônoma, assim, no sentido.
Agora sobre o trabalho de um programador, no caso. Também fui programador atuando na indústria, né? Então, normalmente o programador ele programa, igual eu botei ali as figurinhas ali. Senta e programa, senta e programa, senta e programa. Você vai sentar e programar features, vai sentar e programar bugs, programar não, corrigir bugs, né? Às vezes você vai programar bugs também e vai fazer ferramentas e estruturas de acordo com a demanda que chegar. Normalmente as demandas que chegam para um programador, elas vêm de alguma pessoa de game design, como eu expliquei, o game designer normalmente ele define o que vai ser feito no jogo, né, junto com um pedido superior. Então, essa feature que o game designer definiu chega para o programador e o programador tem que fazer ela. Ou então vai vir de um lead de programação, se não for uma feature, né? Às vezes o lead de programação vai estar olhando para o projeto e falar assim, putz, cara, tá muito lento fazer personagem nesse jogo. A gente podia fazer uma ferramentinha para, tipo, você aperta um botão e já cria todas as coisas pré-prontas, assim, de personagens para existir. Daí o GD vai ter que só, tipo, criar um prototipinho depois disso. E também pode vir uma demanda de um time de QA, né? Que é o time de correção de bugs. Você fez uma coisa cagada, o QA vai falar que tá cagado e você vai ter que consertar o que você fez. Então essa demanda também chega de lá. A atuação no dia a dia, o que você vai fazer? É que você vai programar essas features que foram pedidas do designer, vai programar a ferramenta que foi pedida pelo lead, né, por outros setores, vai fazer reestruturação, otimização de código e tudo mais, vai corrigir bugs, né, dado isso que eu já comentei, e a aprovação final disso, normalmente, dependendo do time e tal, muda muito essa estrutura, mas normalmente você vai fazer um code review com o lead da sua área, vai ter uma validação de GD, dependendo se você está fazendo uma feature, né, o game designer vai querer entender o que está sendo feito, e vai ter uma validação de um QA também, que é tipo a pessoa que vai garantir que está sem bugs o que você fez, né? Tipo, eles vão testar, é um time, é uma área inteira que está em volta disso. Agora, o trabalho de um artista, normalmente, vem também da demanda de algum game designer. No sentido de que, tipo, os game designers definem as features, aí, citando aquele exemplo que eu já estou desde o começo, a feature foi um personagem novo, então o game designer vai definir, tipo, a personalidade desse personagem, as skills, e daí vai chegar e mandar isso para o artista. Vamos supor que esse artista é um concept artist, é uma pessoa que faz a exploração do jogo e tudo mais. Esse artista vai fazer os sketches, igual eu botei a imagem ali em cima. Em cima desses sketches, vai, sei lá, terminar alguma coisa, fazer validação, pegar feedback e vai passar para um outro artista para terminar. Então, sei lá, um personagem vai ser passado para um outro artista a nível de modelo 3D, a um outro artista animador, até que todas essas coisas estejam prontas, sejam aprovadas e tudo mais. Então, a demanda normalmente vem de design ou de uma pipeline que já é existente, alguns jogos que são live ops, né, tipo, citando de novo League of Legends, um Dota da vida, um Counter-Strike e tal. Cada um desses jogos, assim, eles já tem coisas que tem que ser recorrentes, assim, né? Então, no League of Legends, por exemplo, a cada um mês você tem que fazer um personagem novo, tipo, a cada 2 meses, sei lá. E as pipelines são bem definidas e essa demanda vai vir naturalmente para você. Você sempre vai ter trabalho infinito. Agora, na sua atuação, o que você vai fazer é sempre assets. Eu separei 3 tipos de artistas aqui. O concept art, que eu já expliquei, que é arte de exploração para passar para o artista 3D. O artista 3D, que vai modelar props ou personagens, né? E pode modelar o cenário, fazer arte sei lá, de props em geral, assim, ou de personagens. E o artista de UI, que normalmente faz mockups para poder fazer validação e faz a arte final de UI. Esse é o concept e o artista ao mesmo tempo, assim, normalmente a pessoa de UI. A aprovação disso sempre vai passar por um artista, um diretor de arte, ou por um lead artist, ou pelo game director, dependendo do que você está fazendo. Também é interessante a pessoa que está cuidando do jogo em si, do produto, que ela entenda e tipo valide aquilo que você está fazendo, porque ela pode acabar saindo do nosso escopo, né, de jogo, assim. E daí, beleza. Dito tudo isso, eu já expliquei como funciona o mercado em si, né, as suas atuações no mercado em si, como é que elas seriam, né? Então você pode já tentar se imaginar em uma dessas áreas, seja você estando no curso de jogos no momento ou estando em outro curso, assim como eu tive também, e querendo migrar, você vai se pensar, tipo, tá, beleza, o mercado de jogos ele tem um monte de áreas, para onde que eu vou? Eu botei esse tanto de texto, eu vou explicar rapidinho. O mercado indie existe aqui no Brasil também, de uma forma bem grande, o mercado AAA que não está aqui no Brasil, o mercado mobile que também tem uma parcela bem grande aqui no Brasil. Tipo, você pode, para você começar, algum desses você vai ter que mirar, no mínimo. Tem alguns outros mercados mais nichados, assim, tipo mercado web, adver games, edu games e coisas do tipo assim. VR, AR também, enfim. Mas, assim, esses são os principais que eu acho que vai ser onde você vai ter mais chance de iniciar, seja procurando um emprego ou fazendo o seu próprio estúdio. Sobre essa questão de fazer um próprio estúdio, eu já vou dar uma resposta genérica, que é
É um pensamento muito comum que a gente tem durante a faculdade, de tipo assim: "Ah, vou sair daqui, vou lançar meu jogo, vou ficar milionário". E, enfim, você já deve ter visto um monte de vezes que essa é uma péssima ideia, e a gente fez isso, eu e meu time, a gente fez, um estúdio quando saiu. A gente deu muita sorte em algumas coisas assim, mas de forma geral, a minha indicação para essa pergunta que eu mesmo fiz aqui no slide, se você deveria fazer ou não seu próprio estúdio, é não faça. Mas depois eu vou levar uns pontos sobre isso. Agora, dando um mergulho melhor em cada um desses mercados que eu estou trazendo. O mercado mobile, se você for procurar emprego, é um mercado onde está a maior parte das empresas brasileiras, tá? É um bom lugar para começar, de forma geral, porque, né, pelo fato de ser mais abrangente, você conseguir começar, vai ter salários mais competitivos, no caso, porque ele é um mercado mais estabelecido mesmo. No sentido de que os produtos já geram renda. Os produtos dessas empresas que estão no mercado mobile, eles já geram renda mensal, já é uma coisa mais estruturada, você já consegue definir. O único ponto, assim, que eu acho que é o mais negativo do mercado no mobile é que em algum momento a sua ética vai ficar em jogo, dependendo da empresa que você está trabalhando. Você vai se questionar um pouquinho do porquê que você está fazendo as coisas e, tipo, a gente faz coisas muito direcionadas à monetização diretamente, assim, sem pensar em muitas outras coisas. Mas, enfim, o mercado funciona desse jeito. Todos os outros também passam por isso em algum nível, é que o mercado mobile é mais explícito enquanto você está lá. E se você for fazer seu próprio estúdio, entrando no mercado mobile, só para dar um ponto, assim, do que eu acho que aconteceria para você, é que sem experiência de ter trabalhado em uma outra empresa, de desenvolvimento antes na sua vida, né, você saiu da faculdade e foi fazer um estúdio, você não vai, eh, saber o que fazer de fato para conseguir gerar dinheiro. O que vai acontecer é que você vai lançar um jogo, esse jogo não vai dar dinheiro, a chance de você se frustrar é grande, mas não tem problema se você não tiver com essa expectativa de fazer dinheiro, saiba disso. Mas, assim, você não vai conseguir gerar dinheiro nem renda desse primeiro jogo que você fazer, porque é impossível, alcançar o mercado mobile sem você ter dinheiro, para user acquisition, né. E se você não sabe nem o que user acquisition significa, significa mais ainda que você não deveria fazer um estúdio mobile. Então, pega experiência, né, vai para um outro lugar, um estúdio antes, e depois você volta para pensar nessa parte de fazer um estúdio. Sobre o mercado AAA. O mercado AAA, né, lembrando, assim, que seria, tipo, jogos como o exemplo que eu botei ali do God of War, ou sei lá, Last of Us, qualquer coisa do tipo assim. Esses jogos maiores, né, de orçamentos, milionários, hã, você não tem acesso direto a essas empresas aqui no Brasil. Elas normalmente estão lá fora, então a maioria está concentrada nos Estados Unidos, no Canadá, e tem algumas na Europa também. Algumas na Austrália, enfim, tipo, tem em cada canto do mundo tem algum tipo de empresa desse tipo, mas aqui no Brasil a gente tem algum nível de acesso a isso. Eu acho que o nível mais perto de acesso a isso é fazer assets para empresas de outsourcing, para AAA. Pode fazer assets, eu estou considerando código também, né, você pode ser um programador de outsourcing para empresas AAA. Então você vai ter um portfólio, que vai ser AAA, né, tipo, você vai ter trabalhado em jogos AAA, mas sem necessariamente estar trabalhando para o Santa Mônica Studio lá no God of War, por exemplo. Você vai ter um acesso a fazer uma pedra do God of War. Aí você pode botar isso no seu portfólio eventualmente, mas não necessariamente você vai trabalhar para lá. E assim, eh, um dos negativos aqui é esse fato de é difícil acessar essa indústria diretamente depois de se formar, e o caminho que a gente tem pelo Brasil é isso. Se você nasceu americano, mora nos Estados Unidos, é um passo para você fazer isso, tá? Mas a gente no Brasil, a gente não tem esse acesso tão fácil. Então, tipo, siga esse caminho do outsourcing primeiro, para depois chegar lá, ou trabalha no estúdio indie antes e tal. Se a sua ideia é trabalhar no estúdio AAA, normalmente vai ser uma das coisas que você vai fazer mais para o futuro, não imediato, assim. Agora, sobre fazer seu próprio estúdio, você quer lançar um AAA, também é um mito muito antigo, assim, o mito do herói, de você olhar para sei lá, um jogo, assim, e querer fazer o próximo GTA brasileiro, né, o próximo God of War brasileiro. E, assim, é uma coisa que você não vai conseguir fazer, então eu já não recomendo de cara também. Se você tem a ideia de programar, fazer, criar jogos AAA no Brasil, depois de sair da faculdade principalmente, não é uma boa ideia. Depois, quem sabe se você juntar uma turma, daqui uns 10, 15 anos de experiência, você não consiga chegar nesse ponto, mas não é uma boa ideia tentar fazer um jogo AAA nesse nosso mercado aqui. E por último, o mercado indie, eu botei ali o Harry Country's Legend, foi um jogo que eu trabalhei, que está dentro desse mercado aqui no Brasil. E eu acho que o ponto principal dele, que é mais interessante, é que tem projetos muito legais. Então, tipo, se você está querendo botar no seu portfólio jogos que são divertidos, se você está querendo ter uma experiência divertida no mercado, de games, assim, divertida a nível de você fazer um produto legal, sabe. Eu acho que o mercado indie é o melhor, assim, para você entrar. Os salários, porém, eles podem ser menos competitivos.
muitas empresas indie, elas vão pagar, tipo, bem abaixo da média do mercado brasileiro e muito abaixo da média do mercado internacional. Mesmo indie internacional, assim, se você for procurar. Às vezes você não consegue muita coisa por conta do que eles têm. A não ser uns indies bem grandes, assim, mas, tipo, indies grandes que já quase estão perdendo o título de ser indie, né? Tipo uma Supergiant da vida, assim. Mas os salários são menos competitivos. Aqui dentro do Brasil, a contratação normalmente é PJ, então você perde alguns benefícios e eu recomendo você não precisar de ceder isso, se for possível. E o mercado é bem mais flutuante, mais arriscado. Normalmente, quando você lança um jogo indie, você está trabalhando nele por um tempo, quase é parecido, a dedicação e o tempo de produção é quase parecido com o tempo de um jogo AAA, só que com muito menos pessoas. E se o jogo lança e não dá muito certo, você meio que tem que esperar o próximo sucesso e vai demorar mais uns anos para fazer. É um mercado que é muito focado em jogos de Steam, por exemplo. Hoje em dia tem mais gente testando, sei lá, Game Pass e outras coisas assim. Mas enfim, não é um mercado que é fácil de acessar recursos recorrentes, assim, sabe? Tipo, sucesso atrás de sucesso, depende de administração boa da empresa e tudo mais. E aí, se você for fazer seu próprio estúdio, é um mercado onde normalmente é mais fácil, entre aspas, todas as aspas do mundo, de entrar, porque você simplesmente precisa fazer um jogo e publicar. Agora, você ganhar dinheiro com isso ou não é outra história. E aí, a minha dica é você não criar nenhuma expectativa de que você tem que fazer dinheiro com esse seu jogo, se você pode fazer isso. Então, assim, se você vai querer abrir um estúdio, fazer um jogo sozinho antes de entrar no mercado de fato e trabalhar, é porque você é uma pessoa multitalentos e você pode ser bancado e morando com seus pais. E você vai terminar o seu jogo o quanto antes, o mais rápido possível, publicar ele logo. O mais rápido possível, eu digo assim, tipo, cara, não gasta mais de um ano fazendo esse jogo para poder validar o que, que ele vai gerar para você. E ver os resultados disso, provavelmente você vai ganhar quase nada, e depois você para pensar o que, que você vai fazer com isso. Normalmente o resultado melhor que você tem publicando um jogo por um estúdio próprio seu, assim, é que você vai gerar um portfólio para depois no futuro você conseguir conversar com uma publisher e fazer o que o indie normalmente faz. O mercado indie é indie porque a gente não consegue publicar sozinho, independentemente. A gente depende de outros estúdios, né? Então, você vai pegar esse seu jogo que você já fez, enquanto você está produzindo o próximo jogo, você deixa esse sonho inicial seu para trás, você vai estar produzindo o próximo jogo, mas você vai conseguir pegar esse próximo jogo seu e falar assim, olha, meu desculpa, meu microfone caiu bem na hora aqui. Mas você vai chegar assim para a publisher e falar: olha, eu tenho esse jogo aqui que eu já fiz, estou fazendo esse próximo, vê que eu já consegui publicar um, então confia em mim, me dá dinheiro aqui para fazer ele. Basicamente isso. Dito isso, sobre aquela pergunta que eu fiz do faça meu próprio estúdio, é a dica que eu já deixei. Antes de pensar em fazer o seu próprio estúdio, vai trabalhar em alguma empresa. Pega uma experiência lá nessa outra empresa, aprende o que aquele estúdio faz para gerar dinheiro, e quem sabe no futuro você vai ter aprendido alguma coisa e vai poder tentar fazer o mesmo, ou com alguns tweaks ali melhorar um pouquinho, mas os caminhos são diversos. Você criando um estúdio sem experiência nenhuma é, tipo um tiro no pé, que você vai sofrer um pouquinho, você vai ter que entender que você ainda não sabe fazer as coisas, mas depois de uns anos, quando você tiver já essa experiência, você vai se sentir bem mais confortável para tentar e talvez nem conseguir também não, mas você já vai ter entendido muita coisa do mercado, como é que ele funciona, para poder enfim, sentir onde você quer botar seu pé. Agora, separei um pouquinho para falar um pouco de portfólio, também separando pelas 3 áreas que eu já comentei. E primeiro sobre game designer, né, que é a área que eu já citei no o trabalho e tudo mais, que é uma parte mais criativa, de planejamento. Então, assim, quando a gente está procurando um game designer, eu vou supor que vocês estão saindo da faculdade, vão eventualmente procurar um emprego de jogos, vocês vão entrar para uma vaga de game design júnior, talvez até uma vaga de game design pleno. Mas assim, considerando que a gente está procurando uma vaga de início, vocês vão ter que ter feito vários jogos de faculdade, várias game jams, e tentar criar um portfólio online. Tipo, normalmente o ideal é vocês criarem um itch.io, o que hoje é mais fácil de visualizar assim, mas qualquer outro site também dá, um Notion, um Wix da vida, qualquer lugar onde você consiga colocar assim, ó, o seu jogo, uma fotinha dele, igual tá aqui, uma fotinha dele, você clica no jogo, vai ter um vídeo lá dentro, eu consigo baixar uma demo do jogo ou jogá-la online na web mesmo. Se eu puder fazer isso, eu como recrutador, eu como pessoa que estou procurando contratar um game designer júnior, é o ideal, assim. E
você precisa me provar que você sabe fazer um jogo em uma game engine. Então, você sabe usar o Unity, sabe usar o Unreal, Godot, o que for. Você tem que saber fazer um jogo numa game engine e me provar também que você é organizado, em algum nível, assim. Não precisa me mostrar a documentação dos seus jogos. Isso é muito difícil de validar, assim, mas, tipo, só provar a organização dentro até do seu próprio jogo, já prova muita coisa. E o game designer é essencial que ele tenha um LinkedIn com tudo traqueado, assim. Tipo, vai ser seu primeiro emprego e tudo mais, cria o LinkedIn de todo jeito, posta os seus projetos lá, e aí quando você tiver um primeiro freelance, cria uma vaga ali de freelancer e posta os projetinhos de freelance debaixo dela, tipo, igual eu botei aqui no exemplo, né? Botei os projetos que eu fiz, e é isso. E o LinkedIn é interessante nesse sentido porque ele também acaba virando o seu portfólio no futuro, né? Tipo, o jeito de exibir o portfólio acaba sendo o próprio LinkedIn, igual eu estou mostrando aqui. Então, tipo, até ter a própria figurinha da empresa que você trabalhou é legal pro portfólio de um game designer, né? Tipo, ter trabalhado na Wildlife Studios é muito útil se o meu objetivo é, sei lá, depois trabalhar numa outra empresa mobile, tipo, sei lá, King, né? Fazendo Candy Crush. Então, o fato de eu ter trabalhado nela já é um portfólio. Mas isso é com o tempo, né? O seu primeiro emprego, você está querendo fazer esse básico que eu falei, que é ter os jogos, provar que você sabe fazer um jogo numa game engine e que você não é só um cara de ideia. O programador, no caso, é útil você também ter jogos feitos na faculdade, né? Você tem que fazer, você tem que ter essa experiência. Mas esse portfólio, né, postado no itch.io e tal, não é o que te leva à vaga, assim. Normalmente você vai ter que ser o nerd de testes online de código, assim. Então eu dei o exemplo do HackerRank, que é esse sitezinho que está aqui do lado. É, algumas empresas vão pedir uma página, um perfil de GitHub e E você também vai ter que ter um LinkedIn atualizado. Parecido com o game designer, o programador é muito essencial que ele tenha esse LinkedIn, porque é onde você vai traqueando e mostrando sua experiência de forma mais prática, assim. E é isso. Para o artista, no caso, se você quer ser um artista 2D, um artista 3D, um artista de UI, um animador, o que seja, você vai precisar ter assets, modelos, arte de forma geral feita na faculdade, no caso, né, para quem está começando, postada nesses lugares. Você vai criar projetos pessoais, fanarts, baseadas em concepts de outras pessoas ou outros jogos, e você vai criar um perfil no ArtStation. Você tem que criar. Tipo, para o artista conseguir ir atrás de emprego, você tem que criar um ArtStation e postar as coisas lá dentro. É, de forma geral, a qualidade é uma coisa consideravelmente melhor do que a quantidade quando a gente se fala de arte. Então, mostrar ali 3, 4 peças é muito melhor do que você mostrar 50 peças que você fez durante a faculdade, mas você vai mostrar 3, 4 das melhores que você tem, assim, de exemplo. E é essas, assim, que, tipo, vão definir o olhar do recruiter, do diretor de arte, para saber, não, essa pessoa aqui é consistente, ela fez 4 peças aqui muito boas, e não, ele não precisa olhar lá a sua 50ª peça que você fez, o primeiro modelo 3D que você fez, ou a primeira UI que você fez na vida, se ela já não tiver uma qualidade tão boa quanto você faz hoje. Então, tipo, faz esse filtro e tal. Ter um LinkedIn para um artista é menos importante, mas é útil também, que é onde os recruiters te acham e tal, mas não é, tipo, a página de portfólio igual é para os outros dois que eu falei para vocês aqui agora. E aí, uma outra questão prática aqui é de como que vai ser um processo de se candidatar, fazer entrevista, tipo, o que que você tem que fazer para poder achar uma vaga, tipo, dentro da área de games, assim. Você quer entrar no mercado de games, eu quero, sei lá, ser um game designer, né. Você ouviu aqui o que eu falei sobre ser um game designer, se identificou, você literalmente vai fazer isso que eu estou fazendo no GIF ali, pesquisar no LinkedIn, vaga game designer. Vai achar uma empresa que está lá escrito, você vai dar aplicar. A vaga de game designer não está falando que é game designer júnior, é um game designer pleno. Você vai clicar, saindo da faculdade, tendo feito curso de jogos, eu sugiro que sim também, não tem problema. Você vai abrir lá e vai se candidatar igual. E assim, depois que você se candidatou, vai acontecer algumas etapas de processo, né, de entrevista. Umas perguntas que são bem comuns, e eu vou deixar esse slide, eu deixei esse slide com muita informação, tem notas também e tal, depois vocês podem consultar dentro das notas do apresentador aqui, mas umas perguntas bem comuns que são feitas em entrevistas na primeira etapa. Normalmente essas entrevistas são em 3 etapas ou mais, mas dentro dessas etapas são coisas bem semelhantes sempre. É uma etapa de conhecer você como candidato, outra de um teste prático, independente da área, e outra uma conversa técnica. A etapa de perguntas normalmente vai ter, tipo assim, conta um pouco da sua trajetória, você tem experiência com, sei lá, uma coisa específica, você é um programador? Tem experiência com otimização, com refactor, com o que for? Eles vão te perguntar isso. Você foi um game designer, você tem experiência com balanceamento e tal? Só para ter uma noção do que você é. Aí outras coisas que você vai receber no final é que eles vão perguntar se você quer fazer perguntas para a empresa.
e a resposta sua tem que ser sim. Faz uma pergunta de volta para a empresa, sempre assim. Demonstra esse interesse, tipo, que você pesquisou um pouquinho da empresa ali para poder entender. Aí umas perguntas comuns de fazer é: qual que é a pipeline de personagem de vocês? Vocês usam Scrum? Qual que é o tamanho do time? Sei lá. Pergunta qualquer dúvida que você tem da empresa, de forma geral. Pergunta uma ou duas coisas que vai ser útil para você na entrevista para lembrarem de você, tá? E aí, uma segunda etapa muito comum é um teste prático. Nem todas as vagas vão ter isso, se não tiver melhor para você, na verdade, porque eles confiaram no seu portfólio, né, não precisaram pedir um teste prático, mas é comum existir esse teste prático. Normalmente o teste prático de um game designer é fazer um protótipo de um jogo, de uma mecânica. Eles vão virar para vocês e falar assim: olha, a gente tem esse jogo aqui, que ele é um shooter, FPS, sei lá, e a gente quer que você faça um protótipo de um shooter, pode usar asset pronto, o que você quiser, mas a gente quer que você faça um protótipo de um shooter num game mode novo, assim, onde, sei lá, os personagens morrem quando um dá a cabeçada no outro. E aí você vai ter que fazer esse protótipo e mostrar para eles um teste prático. E mostrar que você conseguiu fazer isso ser divertido. A área de game design vai ser assim. A de programação, normalmente você vai fazer um teste de código online, num HackerRank da vida. Nada além disso, assim. Normalmente, ou então vão pedir, vão passar um quadro ao vivo, assim, para você, tipo, ou remoto, né, no caso, ou você vai estar lá num quadro para poder fazer um teste de código. Mas é isso, você vai ter que estudar bastante esses testes online. Eu sugiro quem quer ser programador na área de jogos, ficar bem nerd nessas paradas de teste online, assim. Faz o máximo que você conseguir, que na hora de passar num teste desses vai ser bem mais fácil. E de arte, normalmente vai ser pedir algum asset em específico, um personagem, um ambiente de cenário, um propzinho, assim, sabe? Tipo sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com o que eles precisam fazer dentro do jogo deles lá. Dentro do estilo deles também, né? Se é AAA, vai fazer uma coisa mais PBR, se é tipo um indiezinho, normalmente vai pedir uma coisa mais estilizada, ou para um jogo, tipo, que é mais estilizado também, enfim. E aí, por último, você costuma ter uma conversa técnica, que normalmente é com um líder de uma área, ou um diretor da área, e você vai ter essa etapa na última parte do processo, assim. Depois disso, o líder gostou, você fez um teste bom, e já passou pela experiência de conversar com o RH, né, o recruiter no início, você pode passar. A minha dica é que você seja memorável. E eu vou só citar um exemplo do que é ser memorável. Eu entrevistei um desenvolvedor, né, um programador, enquanto eu estava na Rogue Snail ainda, né, mês passado. E uma das coisas que ele fez para a vaga que ele estava aplicando era de gameplay e de porting, assim. O que ele fez, a gente pediu para ele trazer uns códigos para a gente analisar e tal, já dele, era parte do teste prático dele. Mas ele fez uma parada além, ele fez um protótipozinho de uma mecânica de armas que a gente tem lá no jogo, lá no Relic Hunters. E assim, foi impressionante, assim, a diferença entre ele e o outro candidato, entre o cara que fez esse protótipo, mostrando um sistema que a gente já tinha no nosso próprio jogo, mostrando que ele estava tão interessado em trabalhar nesse jogo, que ele fez esse sisteminha igual para mostrar que ele conseguiria trabalhar com a gente. Tipo, foi o que mais fez a gente lembrar desse cara, sabe? Na hora de comparar, no final das entrevistas, né? Tipo, a gente tava entre dois candidatos. Sobrou esse e o outro cara que não tinha feito o processo, tava bom e tal, mas esse outro cara que fez esse a mais, assim. Foi muito mais fácil a gente escolher ele. E, enfim, é infeliz falar disso, porque eu não necessariamente acho que todo mundo tem que dar um passo extra para poder ser o cara e não sei o quê. Mas, assim, foi ser memorável de alguma forma é o que vai fazer as pessoas lembrarem de você. E, tipo, infelizmente, se a gente está procurando uma vaga de emprego, é o que você vai ter que fazer, tipo, em algum nível, assim. Se tiver uma janelinha, se você tiver essa oportunidade, tiver um tempo a mais para poder gastar nisso, pô, vai ser muito útil. As pessoas vão lembrar de você mais fácil. E, enfim, numa decisão final, isso ajuda bastante. Agora, só um panorama que é uma das coisas que eu mais queria falar para as pessoas que entram para a indústria de jogos, porque eu já vi muita gente sofrendo por isso daqui. É você ser egoísta com a sua própria carreira. É, tipo, aqui eu já estou considerando que você entrou, né, na indústria, em algum jeito, assim, você já está dentro da indústria, seja numa empresa pequena ou numa empresa maior, mas dentro da indústria é muito comum as pessoas acharem que elas devem alguma coisa para a empresa, principalmente para o setor de jogos. A gente costuma se sentir muito devedor da oportunidade de estar trabalhando para um jogo legal, para um jogo grande, para uma empresa da hora, sabe? Tipo, essa oportunidade, esse sentimento faz com que a gente ceda muitas coisas que a gente não deveria ceder. Então é muito comum, eu já vi muitas histórias de outros game developers, eu mesmo já passei algumas assim, de pessoas que negaram uma oportunidade porque elas se sentiram no dever de ainda estar com aquela empresa que elas estavam ali, porque a empresa deu oportunidade para elas no início e tal. E o que eu vou te dizer para vocês, para convencer vocês do contrário,
é que a indústria tech, de forma geral, game, software, etc., ela tem um menor número de retenção de funcionários comparado a qualquer outra área. Eu deixei a fonte ali da pesquisa, mas é 13,2% das pessoas costumam trocar de empresa em até 1 ano que elas estão lá dentro. E é literalmente, dado essa estatística que eu passei para vocês, é literalmente normal trocar de emprego no nosso setor. É normal, tá bom? E até outubro de 2023, teve mais de 224 mil pessoas que foram demitidas em algum layoff dentro da nossa indústria. Eu nem estou contabilizando novembro ainda, né? Essa pesquisa era até outubro desse ano. Então, enfim, também é uma coisa normal acontecer um layoff. Você está lá dizendo que você está lá achando que você deve algo para a empresa e pode ser que no mês seguinte você não está nem mais lá, sabe? E, enfim, não sinta isso. Tipo, se você tem uma oportunidade, não nega uma proposta que seria muito melhor para você se o seu empregador atual te oferece só uma aposta. O seu sonho ele pode mudar, as coisas podem dar errado, e não perca uma chance melhor de uma coisa nova que você tinha com uma oportunidade legal, em troca de uma lealdade para o seu lugar atual, por causa desse sentimento que eu estou explicando que você não precisa ter. Então, de forma geral é isso, seja egoísta com a sua carreira. E tem até uma contradição engraçada enquanto a gente está procurando candidatos assim para a empresa, que é, normalmente, se tem uma pessoa que está, sei lá, 5 anos dentro da nossa empresa, sabe? E essa pessoa está de júnior para pleno e tudo mais. E aí entrou uma outra pessoa que estava 5 anos também no mercado de jogos, mas essa pessoa trabalhou em 2, 3 estúdios diferentes, assim. Ela passou em um estúdio, depois ficou 1 ano, passou 2 anos em outro estúdio, mais 2 anos em outro estúdio. A percepção que a gente tem procurando essas pessoas é que essa pessoa aqui que trabalhou em mais de um estúdio diferente, trabalhou em 3 estúdios no mesmo período de 5 anos, que essa outra aqui que está no mesmo lugar tem 5 anos, essa pessoa que tem mais experiência. De certa forma, isso faz sentido, porque ela conheceu pipelines diferentes, conheceu pessoas diferentes, então ela vai ter algum nível de maior experiência mesmo. Mas normalmente as empresas querem que você seja essa pessoa daqui, a pessoa que passou 5 anos parado num lugar só. Mas essa pessoa aqui é mais bem vista quando a gente está procurando alguém. Não estou dizendo que você devia trocar de empresa toda hora, tipo, ficar pouco tempo numa empresa também não é legal, sabe? Ficar 3 meses, 2 meses, não, isso talvez na verdade significa até alguma coisa ruim quando a gente tiver, quando estiverem olhando para o seu currículo ali e tudo mais. Se você fica muito pouco tempo em cada lugar, às vezes é porque você não se encaixa em lugar nenhum. Mas de 1 a 2 anos, já passei a estatística para vocês. 1 ano é normal. De 1 a 2 anos dentro de um lugar e trocar para outro, tá tudo certo. Faz isso, vai para a próxima, junta as figurinhas lá no seu LinkedIn, sabe? Carimba todas as empresas que você pode e pronto. Vai ficar melhor para você. Sua carreira vai ser melhor assim. Vai por mim. E aí eu queria trazer um pouquinho de como que eu entrei na indústria. E vou deixar uma anotação aqui de que eu menti para vocês ali no início. Eu vou contar um pouco melhor, como que foi de fato que eu entrei na indústria. Ali no início eu mostrei só essas empresas ali em cima, contei uma história bonitinha, né, de como que eu entrei, os jogos que eu fiz, super legal. A verdade é que eu, depois de formar na escola, eu demorei 3 anos para entrar na faculdade. Eu fiz sistemas de informação antes, né, que foi um curso de programação só, antes de fazer jogos digitais, e eu desisti na metade. Então eu demorei 3 anos, aí depois eu fiquei 2 anos fazendo um curso que eu não queria, parei na metade, então foi 5 anos até que eu entrasse no curso de jogos digitais. Quando eu entrei no curso de jogos digitais, eu me formei de forma irregular, eu demorei 1 semestre para isso. Enquanto eu estava dentro do curso de jogos digitais, eu fiz 1 bilhão de freelance, antes de atuar na indústria de fato, né. Tipo, eu estava contabilizando aqui hoje antes da palestra, eu fiz algo em torno de 50 a 60 jogos educativos para 2 empresas diferentes, enquanto eu estava dentro da faculdade, um pouquinho depois ainda. Até que, de fato, eu entrei na indústria, a gente montou a nossa empresa ali, a Go Interactive. E eu criei, junto de amigos, a minha primeira empresa, que foi a Go Interactive, e a gente teve que fechar ela uns 2 anos depois, porque a gente sentiu que a gente não tinha experiência suficiente. A gente teve sucesso em um sentido, assim, que a gente conseguiu, juntar, ter dinheiro, né, ter um salário, criando a própria empresa logo depois de sair da faculdade. Isso é uma sorte do caramba, assim. Mas, de forma geral, a gente teve que fechar, porque a gente precisava ir buscar novas coisas, assim. Eu acho que foi bom isso pra gente, inclusive. E, na verdade, eu não trabalhei só nessas empresas, né. Enquanto eu estava lá, eu fui auxiliar de escritório, trabalhei em contabilidade, fui web designer, fui web developer, fui monitor na PUC, fiz freelancer para jogos educacionais, e aí segui essa carreira que foi a que eu apresentei para vocês no começo. A verdade mesmo é que, com muita coisa dando errado, igual eu mostrei aqui para vocês, eu só contei, na verdade, o lado bom lá no início, né, eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte de ter, tipo, no meio dessas coisas que deram errado, e eu tive muita sorte de ter aprendido a programar, porque eu fiz o curso de sistema de informação e entrei no curso de jogos já com uma vantagem. Eu tive também muita sorte da gente ter conseguido cliente para a Go Interactive, mesmo a gente fechando ela e sendo tão inexperiente depois, a gente teve muita sorte de ter conseguido esses clientes e seguido com isso. E pontes que a gente conseguiu enquanto a gente estava na Go Interactive, a gente não conseguiria se a gente não estivesse lá.
Eu tive também sorte de ter feito amigos na faculdade, que depois me indicaram quando eu fui trabalhar nessa empresa que é a Insane. E quando eu estava precisando sair da Gol, foi o jeito que eu consegui ir para lá, por causa desse um amigo que eu fiz na faculdade. Eu depois, quando eu fui passar para a Wildlife, eu conhecia pessoas da Insane e da faculdade que me jogaram, que também me indicaram para a vaga lá. Tanto para a primeira que eu não passei, né, que eu também tentei entrar como desenvolvedor, programador na Wildlife, não consegui, e depois para a segunda também de game designer, que eu acabei entrando lá como. E também tive muita sorte de entrar, porque eu tinha pessoas me indicando para esse lugar. E foi mais fácil, assim. É... No meio disso, eu também tive sorte de que eu entrei na Rogue Snail, porque eu conheci outras pessoas que também me ajudaram a entrar aqui, tanto pessoas da Insane quanto pessoas da faculdade, que me ajudaram a entrar nessa empresa daqui. E agora, junto de todas as pessoas que eu trabalhei com durante a indústria, eu também tive muita sorte de tê-las aqui até agora para poder trabalhar na Blabber's e fazer esse estúdio novo. Então, assim, basicamente, a minha dica que eu tenho para dar aqui como uma finalização assim direta, é que vocês deveriam fazer um networking, e no sentido de networking é não queimar ponte nenhuma. Tipo, quando a gente fala sobre networking, é essas pessoas que estão do lado de vocês hoje, durante a faculdade, as pessoas que você vão conhecer no estágio, vão ser as pessoas que eventualmente vão levar vocês para a indústria, para lugares diferentes e tudo mais. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tipo, por causa e consequência, mas, tipo, não queime essas pontes, sabe? Na faculdade, não deixa ninguém na mão, não seja um babaca, nem no trabalho, sabe? Tenha boas relações. E a chance de que alguma dessas coisas vai se tornar a ponte para você no futuro é muito alta. Ou que você vai ser a ponte de alguém. Então, assim, só não seja o babaca e tá tudo certo. Você vai conseguir ter seu networking. Não queima as pontes que você tem e segue a vida. E aí, uma dica que eu quero dar, bem direta agora, botando o meu viés na dica, se eu estivesse começando agora, o que eu faria? Eu, pessoalmente, iria tentar ser um game designer no mercado mobile. Eu estou no curso de jogos, eu não sei o que fazer, eu ainda não tenho noção do que eu quero ser. Aí, hoje, eu voltaria no passado e falaria assim, ó, Gessé, vai ser game designer, mira no mercado de jogos. Como é que eu faria isso? Eu daria foco em fazer TI, TCC, do jeito mais legal que eu pudesse fazer game jams também, e publicar esses jogos no meu portfólio. Ter um portfólio com vídeos e imagens bem claros, assim, no meu site. Eu aplicaria para todos os estúdios brasileiros menores que tivessem vaga, tanto pleno tanto júnior quanto pleno. E com pelo menos 1 ou 2 anos de experiência, eu tentaria entrar no mercado mobile. Antes disso aqui, eu coloquei que eu deveria aprender a engine do momento, né, para poder ir para o lugar que eu quero ir. E para o mercado mobile, a engine é Unity. E aí aplicaria para o mercado mobile, já tendo aplicado para uma empresa, trabalhando 1 ou 2 anos antes ali. E depois de mais um tempo no mercado mobile, mais 1 ou 2 anos também, eu ia atrás de dólar, procurar vaga no exterior. Eu acho que esse é um caminho legal, assim. Eu sugeriria isso para vocês, caso vocês pensem em ser game designers. Esse é o meu viés. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. É só que, tipo, a minha. Meu fone desligou de novo, desculpa. A minha dica, como bem direcionada e enviesada, seria essa. Aí uma dica bem rápida também para as 2 outras áreas que eu falei, que é, se eu fosse um programador, se eu quisesse focar em ser programador, eu iria aprender Unity e Unreal, mas eu iria focar em Unreal. Eu ia tentar iniciar em um estúdio, não iniciar uma empresa, eu já falei sobre isso. Iniciar em um estúdio brasileiro pequeno, qualquer estúdio brasileiro, e eu depois de 1 ou 2 anos eu iria aplicar para uma vaga estrangeira. E o mercado com maiores salários, na média hoje em dia, tá na Unreal. Então, assim, aprende Unreal, aprende as duas, só por segurança, enquanto você está estudando, é o melhor momento para você aprender mais de uma engine, e depois aplica para um estúdio pequeno no Brasil. Depois, 1 ou 2 anos trabalhando nesse estúdio pequeno, começa a mandar currículo para a vaga estrangeira e manda ver. E se eu quisesse ser um artista, eu tentaria fazer o máximo de portfólio baseado no mercado, na empresa que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar, de novo, no League of Legends, eu ia fazer um monte de coisa hand-painted, ia tentar procurar concepts de outros artistas hand-painted, ia começar a fazer coisas deles. Se eu quero fazer personagem, ia fazer vários personagens. Quero fazer cenário, ia fazer vários cenários parecidos com o do League of Legends. Até que um dia eu ia ficar mais próximo desse visual, né, que o League of Legends precisaria que eu tivesse de habilidade para poder chegar lá. Mas a minha sugestão de início seria procurar empresas de outsourcing para poder iniciar meu trabalho aqui, né, no Brasil, e depois de um tempo eu ia tentar vagas estrangeiras. Poderia ser, inclusive, vagas estrangeiras de outsourcing, para você não trabalhar diretamente para a empresa que você quer, mas às vezes fazendo terceirização para a empresa que você queria trabalhar. Também é uma boa oportunidade, assim, você tem o seu portfólio, inclusive, você gera muito mais coisa de portfólio quando você está no outsourcing de arte, e, assim, uma dica que eu quero dar para a arte é que você continue fazendo portfólio em direção ao seu objetivo, independente de onde você está. Às vezes você vai entrar numa empresa, tipo uma empresa mobile de jogos de puzzle, assim, mas o seu objetivo é fazer personagem no League of Legends. Então, assim,
enquanto você está na empresa mobile de puzzle, você não vai estar produzindo arte para o League of Legends. Você não vai estar produzindo, você vai estar produzindo, sei lá, pecinhas 2D de Candy Crush, sabe? Mas você quer trabalhar no personagem do League of Legends. Então, continua fazendo portfólio no seu tempo livre, assim, dentro do saudável e tal. E se inspire em algum artista para conseguir chegar lá, sabe? E é isso, assim. Eventualmente, você vai continuar crescendo, você vai ter que evoluir bastante para poder chegar no nível que você quer, mas é assim que você vai alcançar esse mercado que você está procurando. E daí eu deixei aqui um guia bem rapidinho, que é onde achar vagas. Eu vi algumas palestras, assim, vi um pessoal dando uma sugestão, tipo, nos seminários de curso de jogos digitais, eu sugiro vocês olharem também. Mas, assim, eu deixei aqui 2 exemplos muito fáceis, tipo, que é como eu procuraria hoje em dia, para entrar no mercado de jogos. Então, assim, eu dei um exemplo ali de uma página chama Jobs in Games, eles postam vagas diárias. Essa vaga aí que eu botei o print, ela é de ontem, e tem 13 vagas abertas na Wildlife Studios, que é aqui no Brasil. Essas vagas que estão abertas aí, a maioria é para produto, de forma geral, algumas têm senioridade maior também, mas tem várias vagas, assim. E, assim, de forma geral, eles têm 1 bilhão de vagas lá dentro. E eu também dei essa dica da Abra Games, assim, se você acha que o Brasil tem poucos estúdios, eu sugiro você abrir o site da Abra Games, clicar nessa parte de membros que eu coloquei ali e sair rolando ali. Clica em todos os estúdios. Se você é o primeiro emprego que você quer achar, todos os estúdios que parecem interessantes para você, abre a aba de jobs deles, vê se tem vaga e envia. E é isso, assim. Esse site da Abra Games nem tem todos os estúdios de games do Brasil. Muitos estúdios nem são associados com a Abra Games. A Wildlife, por exemplo, não é. A Blabbers ainda não é o nosso estúdio. E, assim, mas já tem uma noção muito boa para você entender o que é que o mercado tem para oferecer. E se você é um artista, quer achar uma vaga de outsourcing, mas não sabe como que você vai achar lá no Brasil, tipo, eu já te dei a dica, né, de ir no outsourcing e tal. Aí tem esse tanto de estúdio aqui. Como é que você acha um que é o de outsourcing? Pesquisa no Google, tipo, estúdio de outsourcing Brasil. Aí pronto, você vai achar alguma coisa já. Vai aparecer lá, por exemplo, para você a Cocu, que é um estúdio de outsourcing no Brasil. E você não achou? Procura alguém no LinkedIn que é da área, assim, manda mensagem para a pessoa, uma mensagem curta, e a pessoa vai acabar te ajudando. Você vai ficar surpreso, assim, tanto de pessoas que poderiam acabar te ajudando. Muitas pessoas não vão te responder, nem todo mundo tá ativo no LinkedIn o tempo inteiro, mas tenta um pouquinho, assim, sabe? E aí um extra que eu quero dar para vocês, que eu não vou falar sobre, eu só deixei esse slide aqui extra para poder consultarem depois mesmo, é só sobre essa parte de carreiras na indústria de jogos, quais são as skills e softwares utilizados dentro de cada uma das disciplinas. Eu não falei nenhuma dessas especializações, assim, né, bem diferentes, mas só para dar um exemplo aqui, a área de design, ela tem o System Designer, Level Designer, Combat Designer, AI Designer, Native Designer, Technical Designer, Writer, UX Designer, etc. E, assim, todas elas têm subespecializações infinitas. A questão é, quando você estiver começando, normalmente você vai ter que ser uma pessoa que aprende de tudo. Eventualmente você vai achar uma especialidade. Eu hoje sou um technical game designer. Eu também acabei me guiando para ser líder tanto de desenvolvimento como de design. Então, assim, eventualmente você acha um caminho que você quer e eu deixei isso aqui para ser um guia mesmo para quem precisar desse guia. E é isso, assim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tô aberto para agora. Meu LinkedIn tá aqui embaixo. E é isso. Se eu acho que a Unity vai continuar sendo bastante usada? Então, tem uma boa parte do mercado que ainda usa Unity. Ainda usa Unity, né, no caso. Quando eu sugeri ali, por exemplo, o mercado mobile, grande parte do mercado mobile hoje ainda vai usar Unity. Eu sugeri vocês aprenderem tipo, mais de uma engine justamente para poder ter, né, opção de onde ir quando você precisar ir trabalhar em algum lugar. Mas a Unity em si, especificamente para o mercado mobile, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo ser substituída tão cedo. Talvez pelos próximos 2, 3 anos, eu acho que ainda é bem seguro. Daqui 2, 3 anos, meu amigo, pode ser qualquer coisa. Às vezes a Godot fez uma revolução, às vezes o Blender abriu uma game engine de novo. O mercado de jogos é muito mutável, assim. Então, mas assim, para quem está querendo entrar no mercado de jogos por agora, eu ainda acho que é uma boa pegada você estudar Unity, se você quer mirar no mercado mobile. Se você quer mirar no mercado, outros mercados, igual eu falei, Unreal você tem que estudar de todo jeito, assim, não tem como. Eu sugeriria, se você tem tempo, estuda as duas pelo menos para saber o básico. Especializa em uma na que você estiver estudando no curso ou sei lá, no joguinho que você estiver fazendo. E é isso aí. Gessé,
Você pode cutucar esse povo aí pra fazer perguntas se quiser, tá? Você pode puxar a orelha. É, é porque às vezes o pessoal põe a gente podcast, né? Você tá ligado, né? O cara Sim, tá lá tudo bem. fazendo um monte de coisa. É, Perguntaram se a ma- apresentação vai ficar disponível. Eu acho que sim, eu posso passar o sim, link, né? Tá tudo certo. sim, vai ficar disponível o slide, né? Já você pode passar, mas a gente gravou, né? Ah, sim. A palestra, né? E isso fica disponível no EC Talks e eu tô, né, com intenção de baixar o vídeo e ver se a gente consegue colocar no canal de jogos também, tá? Isso eu vou tentar ver se eu tenho esse acesso. Beleza. Dentro da apresentação, inclusive, eu deixei vários links, assim, então, tipo, a nível de utilidade mesmo, e deixei, como eu falei, todas as notas que eu fiz de apresentação aqui para vocês consultarem, porque eu acho que a apresentação eu fiz ela para poder ser usada mesmo, assim. O Thiago disse ali que não achou a página de vagas que eu mostrei no LinkedIn, eu acho que você está falando dessa aqui, né? Essa Jobs in Games. Enfim, o link está aqui também, você pode pegar lá depois, mas é só procurar Jobs in Games, e aí você vai achar, assim, acho que não tem muito segredo não. O link aqui embaixo, ó, tá lá, linkedin.com/company/games. Se você colocar isso, vai achar também. Alguém tem mais alguma pergunta? E era para mandar o link no bate-papo do Jobs in Games. Posso mandar. A gente manda. Vou pegar aqui, ó, Essa rapidinho. Seara aí não me parece estranho, não. Eu conheço Seara. Ah, opa, mandei o link no bate-papo aqui. Aí, ó. Massa. Livros, aí, já saiu os livros. Cara, eu sou a pior pessoa para você perguntar sobre livros de game design e narrativa e do jeito que você está perguntando, mas assim, eu acho que o número 1 que você devia ir atrás, que eu vou recomendar, é o Theory of Fun. E eu tenho uma área que eu acho muito interessante, de design no caso, que é a parte de UX. Ela não necessariamente tem a ver com design, normalmente as pessoas confundem UX com UI e tudo mais, mas tem uma escritora que é a Celia Holdent, ela tem várias palestras no YouTube também, se quiser procurar. Ela tem ai, esqueci o nome. Enfim, é um livro que é UX for Brain, alguma coisa assim, esqueci. Mas procura Celia Holdent e vê o livro publicado dela e é, tipo, super bom também para a área de design como um todo. Como um game designer, você vai ter muito insight em cima disso. Agora, de narrativa e roteiro não é comigo, tá? Tipo, isso aí, procure alguma pessoa. É igual eu falei, vai no LinkedIn e escreve lá, tipo, designer de narrativa. Procura pessoas que fazem parte dessa área e, e pergunta para essas pessoas, assim, que não é o meu foco. Cara, para não desanimar no meio do caminho, não sei, tipo, eu acho que a melhor coisa que a gente tem da nossa área é que a gente gosta de fazer isso, né? Tipo, a gente gosta de fazer jogo. Então, eh, assim, se você tá querendo não desanimar porque você tá querendo publicar um jogo próprio, é uma coisa diferente de não desanimar porque você tá tentando achar um emprego e não tá conseguindo, sei lá. Ou então você não tá querendo desanimar só porque simplesmente o TI tá difícil. Não sei qual que é seu ponto, tá? Mas assim, dessas 3 coisas que eu falei, vamos lá. Sobre a parte da faculdade, tá? Termina a faculdade e faça jogos divertidos. Tipo, só mira nisso, saca? Sobre não achar emprego, entendi. Deixa eu deixar ele terminar de. Não. Quem tá respondendo agora é outra pessoa. Tá, sobre não achar emprego, é difícil mesmo. O primeiro emprego na área de jogos, eu acho que não é a coisa mais fácil. Por isso que eu até dei um monte de material aqui para vocês tentarem. A minha dica, de forma geral, tenta. É o que eu falei ali no meu caso, né, no meu exemplo. Eu tentaria aplicar em todos os estúdios do Brasil. Todos, sem exceção. Você não precisa aplicar todos numa semana. Aplica em 10 hoje, depois 10 semana que vem, depois 10 na outra semana, tipo, daquela lista que eu mostrei ali da Bra Games. Uma hora, alguma resposta você vai ter. Tipo, nem que você tenha. Nem que não exista a vaga que você está procurando, às vezes manda um e-mail para o estúdio, sabe? Mas assim, eu sei que é difícil, tipo, ficar animado enquanto você recebe nãos ou quando você não recebe nem resposta. Mas é o que eu falei, a parte mais difícil é o primeiro passo ali, cara. E, tipo, enquanto você ainda tá podendo,
procurar, vai gastando essa energia que você tem aqui para poder ir atrás de alguma coisa. Eu acho que em algum momento você vai conseguir algo, não tem como, nem que seja para você começar em outra área, tá? Eu sugiro você tentar áreas que são um pouquinho mais fáceis, entre aspas, de entrar, que são tipo, sei lá, de QA, assim, de Quality Assurance, né? Que elas são áreas bem de início, assim, dentro do mercado de jogos. Eu acho que vale a pena você tentar alguma vaga que não é necessariamente da sua área, para você pelo menos já botar o pezinho lá, sabe? Uma vez que você está dentro de uma empresa, fica mais claro as coisas, assim, como é que você consegue achar um emprego ou não e tal. Então, eu sugeriria isso, assim. Primeiro, candidata em tudo que você achar que dá para candidatar. E se não der muito certo, tenta achar outras áreas e continua fazendo jogos, assim. Eu acho que, tipo, a parte que faz mais sentido pra gente, que a gente não desanima, é enquanto a gente ainda tá gostando de fazer o que a gente faz. É isso, basicamente. Você disse que o acesso para a gente entrar em AAA é mais difícil. Eu tenho muita vontade de entrar na Vancouver Film School. Isso daria mais chance, muito mais chance, tá? Inclusive, eu tinha botado essa anotação, mas eu não falei durante a palestra aqui. É, como eu disse, né, tipo, o mercado AAA ele é mais acessível estando lá no Canadá ou nos Estados Unidos. Tem muita gente aqui no Brasil que faz a Vancouver Film School justamente para poder acessar o mercado de lá e já estar lá, né? Porque você tem que ir lá para o Canadá e tudo mais. E estando lá, você acessa isso de uma forma mais simples, assim. De todo jeito, eu não acho ruim você ter um emprego iniciando aqui no Brasil, não, tá? Mas se você tem essa oportunidade de poder fazer o curso direto lá, pô, melhor ainda. Eu acho que depois que você terminar um curso lá, tipo, eles já têm, pelo menos pelos amigos que eu conheço que já foram na Vancouver, eles acabam de lá já sendo direcionados para alguma empresa, fazendo um estágio e tal. A chance é muito maior mesmo, tá? Tipo, se você quer acessar a AAA de cara. Mas, assim, se você não tem essa oportunidade, eu não desanimaria ainda, procuraria vagas aqui no Brasil mesmo para ser o seu primeiro emprego e depois disso você vai para frente, sabe? E, gente, qualquer coisa vale como um primeiro emprego de jogos, tá? Tipo, no sentido de qualquer tipo de jogo, assim. Faz para jogo educativo, faz para jogo web, para qualquer vaga que tenha, assim. Tipo, a diferença que vai fazer na sua vida, trabalhar com o jogo, independente do jogo que seja. Você vai trabalhar com bingo, com jogo de dados, sei lá, online. Mas você tá trabalhando na área de jogos, muda tudo, assim, sabe? Tipo, é o que eu falei, uma vez que você bota o pezinho dentro da indústria de jogos, a coisa muda muito. Antes de entrar, é bem mais difícil de entender o que acontece lá dentro. Gessé, a gente tá chegando no finalzinho do nosso horário aqui. Complementando, gente, eu quero lembrar um slide do próprio Gessé aí, que ele falou que as amizades que você faz, né? Então, se você vai para uma outra cidade, para um outro país, você vai fazer amizades lá que vão te ajudar a entrar também, isso também é parte do processo. Eu incluiria também participar dos eventos, de jogos, Com você certeza, com vai certeza. a Vai num gente tem Big da vida, qualquer, o seja mesmo, aí não sei como é que vocês estão fazendo hoje em dia, né, mas, tipo, também era um é, bom evento. a gente tem uns seminários, né, que a Uhum. gente faz, que são oficinas, mas experiência nossa aqui, né, esse contato em evento é que fez a gente conseguir chegar numa publisher, né, então a gente hoje eu tenho uma publisher cuidando do meu jogo por causa de evento, assim, de ir no evento e, tipo assim, nem foi um negócio direto, tipo assim, eu fui no evento, a publisher estava lá e a gente conheceu, não, um cara que conhecia os contatos de publisher, passou pra gente né, esses contatos, as pessoas que a gente podia entrar em contato, e passou algumas dicas de como abordar essas pessoas. E esse processo é que acabou levando a gente a achar. Então, foi dentro do evento que a gente foi educado a localizar a publisher. Então, é muito bom. Então, se você está dentro do curso de jogos, toda a rede de contato com os jogos é massa. Se você vai para outro curso, toda a rede de outro curso é massa. Se você vai para outro país, toda a rede, né? Então, esse para mim foi um dos negócios mais importantes assim, que o Gessé colocou ali no slide, porque também vem da minha experiência, é muito semelhante. Os amigos que eu fiz na faculdade foi quem me colocaram dentro do mercado que eu fui trabalhar, que foi de animação, e quando eu fui para jogos, mesma coisa, assim, os amigos que eu tinha que foram me levando para o mercado de jogos, era gente que estava trabalhando comigo em animação, estava indo para jogo e foi me puxando para jogo. Então, esse contato é muito importante, tá. É verdade. Gessé, brigadão, viu. Brigadão demais, valeu demais aqui. Eu vou ligar aqui o botão para encerrar a gravação, né, então eu Beleza. preciso que você dê suas considerações finais. Tinha mais alguma coisa para falar? Assim, só
deixando de novo aqui, vou até voltar o slide, deixando de novo aqui meu contato, se alguém quiser entrar, tirar alguma dúvida, fica à vontade e, tipo, eu vi que várias pessoas nos seminários mesmo perguntam isso, e aproveita isso, viu, gente? Tipo, se a pessoa tá te oferecendo um contato, vai lá falar, porque é o que o Dan falou ali, sobre ter contatos, né, ter pessoas próximas para te ajudar. Então, assim, fica à vontade, pega meu contato, pergunte coisas lá para mim no LinkedIn, eu vou responder quando der, não garanto nada de cara também, mas é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Então, obrigado, Gessé, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que compareceu aqui ao vivo no Teams, valeu demais. Assim que for possível, a gente vai disponibilizar essa palestra onde for possível, né. É a primeira vez que eu participo do Insight Talks, eu não sei como é que são os procedimentos, mas a gente gravou a palestra exatamente com esse intuito, tá. Eu vou encerrar a gravação aqui agora despedindo de vocês. Uma boa noite aí, um bom final de semana para todo mundo. Valeu, boa noite.